Eu quero falar com vocês sobre os sinais que você sofreu negligência emocional na infância. Sou Wagner Jesus, psicanalista, e estou aqui para te ajudar a trabalhar com a sua questão emocional. Bom, quando criança, nós precisamos de segurança emocional. E muitos de nós não tivemos essa necessidade atendida lá na infância, pois nós tivemos pais ou cuidadores que foram adultos impossíveis, muitas vezes hostis ou não confiáveis. Normalmente, os pais que são desconectados do filho, eles têm dificuldade de interagir com o filho. Então, essa interação acontece apenas quando se tem a obrigação de fazê-lo e quando é para criticar ou para punir ou desvalorizar a criança. Normalmente, eles não oferecem um senso de estabilidade emocional e de apoio emocional que a criança precisa. Então, essa criança, ela cresce de maneira insegura. Eu quero falar com vocês 4 sinais que você sofreu isso na infância. O primeiro deles é que você tem uma forte dependência e impulsividade. Então, quando o adulto tem um ataque de insegurança, ou medo de abandono, ou ele comete a infidelidade como forma de controle ou de punição ao parceiro e vive um relacionamento de galho em galho, ele vive de relacionamento em relacionamento. Normalmente esse cara está nessa condição porque ele tem uma dependência e uma certa impulsividade. Ele faz sem pensar, tá o tempo inteiro mudando de relação porque existe um vazio e esse vazio é sanado por uma pessoa. Essa pessoa também, 2, ela guarda uma certa imprevisibilidade. A criança precisa de previsibilidade na infância. E se nós não temos, nós buscamos isso depois em relações que elas lá no futuro, relações que nós construímos no futuro. E ela acaba fazendo isso por quê? Porque ela viveu relações que serão imprevisíveis, relações inconstantes e não confiáveis. E por que isso acontece? Porque nós buscamos isso, pois nós vivemos na infância e nós nos adaptamos a isso. Então nós fazemos a repetição de forma totalmente inconsciente. O 3, nós buscamos também relações ou vidas que têm extremos tóxicos, ou seja, vivemos de extremos. Nós buscamos relações que são imitações do tipo de relação que nós tivemos na infância. Então, o clima familiar, ele é o protótipo que nós usaremos para a nossa vida e para as relações futuras. Se você cresceu num ambiente caótico, muito provavelmente você se sentirá normal diante de predadores, de pessoas envolvidas com crime, pessoas desonestas, indivíduos narcisistas. Por quê? Porque você se acostumou a viver nesse lugar. Então, isso é o natural para você. É muito normal também a pessoa que está nessa condição, ela querer ir para o extremo oposto a isso. Então ela busca relações, só que ela sempre vai ter relações de maneira superficial, sem nenhum investimento emocional, são relações rasas e que ela faz isso como forma de evitar o sofrimento que ela viveu lá atrás na vida dela. Mas o pior é o seguinte, que mesmo tentando evitar, fazendo isso totalmente diferente, ela acaba se encontrando exatamente no mesmo lugar e ela normalmente não gosta. Ela vê que está nesse lugar, ela não quer estar ali, mas ela não sabe sair. 4, ele trabalha com a autotraição. Então são pessoas que vivem isso, normalmente elas têm um senso falso de independência. Elas não buscam ajuda, elas pensam que não precisam. Por quê? Porque isso acontece porque ela viveu isso com os pais na infância, ela não pôde contar com os pais. Então ela leva esse mesmo padrão de comportamento para a vida adulta. É um padrão de autossabotagem mesmo. Ela não se dá conta, ela não se dava e não se dá que ela precisa de segurança e acaba se atraindo com pessoas que têm comportamento arriscado. Quer ver um exemplo? Pessoas que usam drogas, pessoas que têm uma certa queda pela promiscuidade sexual, pessoas que vivem relacionamento narcísicos, tudo isso como consequência e danos que são neurológicos, que foram causados lá na infância. Sabe por quê? Porque tudo isso afeta o núcleo accumbens no cérebro, que é o centro do prazer e da recompensa. É esse mesmo núcleo que é ativado quando tem dependência química. Isso também inibe o córtex pré-frontal, que é uma área fundamental no cérebro para controlar o impulso, para poder
tratar essa coisa do aprendizado de alguma maneira. E é possível, inclusive, ver em ressonância magnética as amígdalas sendo afetadas, uma exposição nas amígdalas, que é o centro da reação do medo no cérebro, o que faz tomar a decisão rapidamente. Então aqui, portanto, meus amigos, existem razões neurológicas para que as pessoas que foram expostas a altas doses de adversidade e negligência infantil agirem também com alta exposição a risco e comportamento também de alto risco. A ciência, ela é absolutamente clara. Adversidade e negligência emocional infantil afetam drasticamente a saúde emocional ao longo da vida daquele que era criança e que agora é um adulto. E isso pode ser tratado, tá? Mas comece inicialmente, antes de mais nada, com a pessoa tendo a convicção de que ela precisa ser tratada, entender o problema, e aí ela passa a encarar este problema e seguir em frente. E como é que você faz isso? Muita dose de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental para que eu possa mudar essa dinâmica. Às vezes, você vai precisar de ajuda terapêutica também. Você vai precisar de uma ajuda técnica que vai te auxiliar nesse processo. Mas se você viveu essas 4 coisas que eu falei aqui, é muito importante que você tenha consciência de que você precisa de ajuda. Ou seja, você é uma pessoa que tem uma certa tendência, uma forte tendência à questão da impulsividade, você tem uma certa imprevisibilidade, você vive relações extremas, tóxicas, você se autotrai, você acha que você não precisa, que você está super bem, você certamente é alguém que precisa de ajuda técnica para trabalhar essa negligência emocional que aconteceu na tua vida. Bom, sou Wagner Jesus, psicanalista, neurocientista, e te ajudo nas redes sociais a ter uma vida mais livre emocionalmente. Porque eu acredito que tudo começa pela forma com que você pensa, a tua mentalidade e a tua forma de enxergar o mundo muda totalmente a dinâmica da tua vida. Me siga nas redes sociais, @EuWagnerJesus. Todos os dias tem conteúdo para você lá. Até a próxima. Tchau.